Bom, pessoal, bom dia. Como nós combinamos anteriormente, vou mandar alguns vídeos para vocês, videoaulas, a respeito do nosso conteúdo de P2. Se vocês entrarem lá no nosso site da universidade, nossa estrutura acadêmica, vocês vão olhar que eu mandei para vocês duas aulas. Essa aula 5, que cuida da defesa do réu, primeira parte, e esta aula 6, que também trata da defesa do réu, segunda parte. É um conteúdo extenso, a gente achou por bem dividir esse conteúdo para vocês, para que melhorasse a didática de exposição. É o que nós vamos abordar na nossa P2. Então serão apenas duas aulas um pouco, a segunda um pouco mais extensa que a primeira, até mesmo porque esse período de abordagem de conteúdo vai ser bem menor do que foi para P1. Então nós temos esses dois conteúdos para P2, e como nós combinamos lá no início do nosso semestre, fica mantida aquela nossa atividade de provas, aquela que vale 3 pontos para a P2, né? Então a gente vai fazer aquela atividade em sala de aula consultada, e vou mandando alguns vídeos para vocês a respeito desse conteúdo. Provavelmente lá para a aula do dia 23, lá na próxima semana, eu já vou estar apto aí para a universidade, porque eu vou tirar os pontos e vai ficar melhor a questão da mobilidade do braço, né? Então vou mandar esses videozinhos para vocês a respeito desse nosso conteúdo, ok? Então veja só, fazendo uma recapitulação bem genérica do que nós já abordamos naquela nossa linha de procedimento que nós estamos estudando no nosso conteúdo. Vocês lembram que a gente começou com petição inicial, da petição inicial com os requisitos, forma de elaboração, a improcedência liminar da petição inicial. Se os requisitos da petição inicial estiverem ok, o juízo recebendo a petição inicial providencia a citação do réu, o chamamento do réu para dentro do processo, e a gente viu que o chamamento do réu para dentro do processo se dá através de um instituto jurídico denominado citação, e nós estudamos todas aquelas modalidades de citação: citação pelo correio, citação por hora certa, citação por edital, citação pelo oficial de justiça, enfim, o significado da citação. E a gente viu que, como fecho de conteúdo da nossa primeira unidade, a petição inicial como sinônimo do princípio da demanda, do princípio da iniciativa ou da inércia, provocação do Estado juiz. A petição inicial proposta pelo autor, que desafia a citação, ela não mais autoriza, ela não mais, segundo o CPC de 2015, que nós estudamos também, ela não mais abre espaço de imediato para apresentação de defesa no prazo de 15 dias. Então nós vimos e estudamos como último assunto da P1 a audiência de conciliação e mediação. Então, recebida a petição inicial, ela estando em ordem, abre-se, chama-se o réu através da citação para comparecer para uma audiência de conciliação e mediação. A gente viu
essa nova filosofia, essa nova tentativa de mudança cultural do legislador de 2015, buscando a solução consensual da melhor forma possível, logo no início do procedimento, com uma audiência de conciliação e ou mediação como meio de abertura desse procedimento, fazendo com que as partes ainda não devidamente influenciadas pela litigiosidade do processo pudessem conseguir de uma maneira conjunta encontrar de uma forma conjunta e sob autorização, orientação ou do juízo, ou do conciliador, ou do mediador, uma solução consensual entre elas, de acordo com o litígio posto. Essa é a ideia, esta é a tentativa do legislador em fazer com que esse modelo de litigiosidade que nós enfrentamos possa se impregnar na cultura jurídica e fazer com que a gente mude esse agente, todos nós, operadores do direito, mudemos esse nosso comportamento de beligerância para, quiçá, um comportamento melhor de consensualidade. Bom, então a gente viu que a audiência de conciliação e mediação ela é regra nessa estrutura de abertura do procedimento. Ela só deixa de acontecer naqueles casos expressos em lei, lá no parágrafo 4º do artigo 334 do Código de Processo Civil. Evidentemente que a gente não é ingênuo o suficiente para achar que todo e qualquer tipo de conflito vai ser possível ser resolvido na audiência de conciliação e mediação através de uma solução consensual. Claro que é uma tentativa. Na maioria das vezes isso pode não acontecer. E em não acontecendo, evidentemente que em sendo o processo uma ação dialética, em que aquilo que se pede há de se oportunizar espaço para que a outra parte responda, da audiência de conciliação e mediação, e nós vamos ver um pouquinho mais adiante, abre-se espaço para oferecimento de defesa. Então, esse espaço para oferecimento de defesa, a forma, prazo e como que nós vamos apresentar essa defesa é que é o modelo de estudo, é o que é o modelo do nosso conteúdo de P2. Então, se vocês rememorizarem, sabe que a gente vive sob o jugo do livre acesso à justiça. Eu não vou dizer jugo porque não é uma imposição, mas é uma garantia. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, aqui garante o livre acesso à justiça. Se isso precisa ser modulado ou não é outra história. Nós já conversamos a respeito dessa situação em audiência, mas o fato é que o artigo 35, inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal fala que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. É evidentemente que isso está voltado para o autor. Toda e qualquer pessoa que se sinta ameaçado ou lesionado no seu direito pode propor ação livremente perante o Poder Judiciário para fazer com que o Poder Judiciário analise aquela situação e diga, em razão daquilo que foi proposto, se o autor tem ou não razão, se o autor tem ou não necessidade de procurar o Poder Judiciário e se dá uma resposta àquilo que foi procurado. Da mesma forma que o direito de ação está para o autor, a Constituição também
prevê o direito de defesa contra aquela pessoa a qual o autor postula em juízo. Essa prerrogativa de defesa também tem proteção constitucional, incisos 54 e 55 da Constituição, do artigo 5º da Constituição Federal, são sinônimos desta garantia do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o 54 fala que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E o 55 diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios de recurso a elas inerentes. Então, para cada ação existe uma reação. Se ao autor é dado a prerrogativa de livremente procurar tudo quanto ele imagina ser possível receber do Poder Judiciário, ao réu também só lhe será subtraído algo da sua esfera patrimonial se ele tiver a oportunidade de se manifestar a respeito daquele pedido do autor. Isto é, naturalmente, o que nós chamamos de contraditório e ampla defesa. Como o universo de defesa colocado à disposição do réu é muito amplo, a gente lembra que nosso objeto de estudo para vocês, desde o início do período, é o procedimento único adotado pelo CPC de 2015, é aquela jurisdição contenciosa em que necessariamente alguém pede algo em face de outrem. Então nós temos autor e réu envolvido nessa jurisdição contenciosa, porque necessariamente nós temos litígio. A jurisdição contenciosa ela só existe porque há o litígio. Não significa dizer que não exista outra jurisdição. Ao lado da jurisdição contenciosa, a gente sabe que existe a jurisdição voluntária. O artigo 719 do Código de Processo Civil deixa bem claro esses três universos de atuação, esses três universos de procedimento, digamos assim. Quando este código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária, os constantes desta seção. Então nós temos o procedimento comum, que regulamenta toda a jurisdição contenciosa, aquelas jurisdições em que há litígio, em que há uma pretensão resistida. Nós temos os procedimentos especiais e nós temos os procedimentos de jurisdição voluntária. O que nós estamos estudando naturalmente é o procedimento de jurisdição contenciosa. A guisa de exemplo para vocês, a jurisdição voluntária, as espécies de jurisdição voluntária, vocês vão encontrar lá no artigo 325 do Código de Processo Civil. Emancipação, subrogação, alienação, arrendamento, oneração de bens, enfim, expedição de alvará judicial, enfim. Ok? Lá, efetivamente, não há o exercício do contraditório porque não tem litígio na jurisdição voluntária. Lá existe apenas interesses e nós não convocamos ninguém para se defender na jurisdição voluntária. Nós apenas informamos que a jurisdição está acontecendo, que alguém está pedindo algo e que se você tiver interesse, você intervenha dentro do processo, como no exemplo do alvará judicial. Mas a nós nos interessa o exame da jurisdição contenciosa. Então, não obtida a solução consensual, não conseguido resolver de forma amistosa o litígio proposto, diz o artigo 335 que o réu poderá oferecer contestação
por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. Bom, alguns aspectos relacionados ao caput do artigo 335. Primeiro, eu já disse em outras oportunidades que a peça processual mais importante produzida pelo autor no processo é a petição inicial. A peça processual mais importante produzida pelo juiz no processo é a sentença. E a peça processual mais importante produzida pelo réu no processo é a contestação. A contestação é o momento em que ele expressa toda a resistência que eventualmente ele possa ter no processo em face daquilo que foi pedido pelo autor. Nós vamos ver o que é possível se alegar dentro da contestação como uma manifestação ampla de defesa do réu. O artigo 335 ele diz que essa contestação, essa forma de defesa, já deixa muito bem claro aqui, será apresentada por petição. Então, da mesma forma que a gente falou lá em petição inicial, que não há possibilidade, pelo menos por enquanto, dessa petição inicial ela ser exclusivamente oral, aqui deixa muito bem claro também que a defesa do réu não tem a menor possibilidade de ser oral. Ela vai ser por petição, logo ela vai ser escrita. Petição inicial escrita, contestação escrita. O nosso modelo ainda é o modelo escrito, ainda que haja prevalência na prática de alguns atos processuais na forma oral, esse modelo continua sendo prioritariamente escrito, né? Então não há contestação oral, da mesma forma que não há petição inicial oral. O prazo de defesa dito no artigo 335 será sempre de 15 dias. Nós vamos olhar que às vezes, de acordo com as pessoas envolvidas no processo, esse prazo ele pode ser contado de forma diferente. Mas nunca ele será alargado ou diminuído. O prazo de defesa vai ser sempre único, 15 dias. E eu já mencionei para vocês que esse prazo, que esse número 15 dias é um número cabalístico. Se você tiver dúvidas com relação a prazos processuais, e se tiver que chutar alguma alternativa, chuta no 15, que é possível que você consiga se dar bem. Então, a contestação como meio de defesa ela vai ser apresentada de forma escrita neste prazo de 15 dias, contado de regra da audiência de conciliação e mediação. Antes de nós falarmos a respeito do momento em que se encontra esse prazo de defesa e suas diversas situações, eu tenho que conversar com vocês que, genericamente, a doutrina fala em duas espécies de defesa. Então, doutrinariamente, genericamente, antes de a gente analisar efetivamente como se constrói a defesa, a contestação, nós temos que entender que essa defesa ela pode ser, segundo a doutrina, uma defesa direta ou de mérito, indireta ou de rito. E ainda que essa defesa indireta ela se divide ainda em outras duas categorias, dilatória e peremptória. O que é que significa cada espécie de defesa destas? Então é entendido. Genericamente a doutrina fala de defesa direta ou de mérito, indireta ou de rito, e ainda, quanto a esta última, de defesas dilatórias
ou peremptórias, explicando, trazendo para vocês um modelo de como confeccionar uma contestação para facilitar o entendimento do que seja defesa direta e defesa indireta. Se você pegar um modelo de contestação, e a gente vai observar aqui, contestação, ao contrário da petição inicial, ela não tem requisitos específicos. Não existe um artigo no Código de Processo Civil falando são requisitos da petição, são requisitos da contestação. Não, não tem. Quando a gente for construir uma contestação, vocês vão observar que ela vai se submeter apenas a 2 princípios. Até mesmo porque nós estamos falando de defesa. E não tem como você limitar o exercício da defesa. A defesa é ampla, como diz a Constituição Federal. Ampla defesa. Contraditório e ampla defesa. Então nós não temos requisitos de contestação. Ok? Mas, se a gente puder construir um modelo de contestação, fala a doutrina que na construção dessa sua defesa, inicialmente você vai se preocupar com 2 aspectos. Primeiro, como é que eu faço? Aonde que eu me defendo inicialmente? Eu me defendo dentro de uma estrutura jurídica denominada processo. O processo ele existe porque existe uma petição inicial, que é o pedido do autor, e essa petição inicial chamou um réu para dentro do processo através da citação, para comparecer a uma audiência de conciliação e tentar um acordo, onde não aconteceu, não houve a possibilidade desse acordo, daí porque se abriu espaço para que o réu oferecesse defesa. Bem, isto tudo, todos esses atos processuais, eles acontecem dentro de uma estrutura, dentro de um universo denominado processo. Então, se eu conseguir fazer com que este processo, de alguma maneira, fique prejudicado, eu prejudicando o processo, necessariamente, indiretamente, por via reflexa, eu estou prejudicando o próprio pedido do autor. Então, se a gente fizer o comparativo de que o direito que eu quero em juízo são os passageiros de dentro do carro e o meio que eu utilizo para conseguir esse direito é o próprio carro, se eu conseguir de alguma maneira quebrar o carro, indiretamente eu estou prejudicando os passageiros, porque eles não vão chegar ao seu destino final, naquela linha do procedimento. Então, por analogia, quando a doutrina fala em defesa direta e indireta, ela está dizendo mais ou menos assim: réu, quando você for apresentar sua defesa, você tem 2 possibilidades. Ou você ataca diretamente os passageiros, aí nós chamamos de defesa direta, ou você tenta quebrar o carro. Quem é que leva os passageiros? Quebrar o processo, aí nós chamamos de defesa indireta ou de rito. Essas defesas indiretas ou de rito, a doutrina denomina de preliminares. Então, preliminarmente, antes de eu discutir o mérito, antes de eu discutir qualquer conteúdo, argumentação jurídica, prova, qualquer questionamento de direito formulado pelo autor na sua petição inicial, é possível que eu ataque o processo. E quais são as possibilidades de ataques ao processo? O artigo 337 do CPC diz quais são essas possibilidades. Ele fala assim, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Aí aqui existe uma série de situações: inexistência ou nulidade da citação, incompetência absoluta e relativa,
incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão. Se vocês pegarem a relação do artigo 337, dando uma olhada, mesmo que superficial nesta relação, vocês vão olhar que não tem nenhuma matéria, não tem nenhum conteúdo que seja efetivamente ligado ao direito perseguido pelo autor. São tudo questões processuais. São todos ataques ao processo. Então, antes de discutir o mérito propriamente dito, quando eu estou elaborando a minha contestação, eu posso preliminarmente fazer ataques ao processo. Nesse modelo aqui de contestação, eu ataco, por exemplo, este processo, alegando preliminarmente inépcia da petição inicial. Vocês lembram quando é que uma petição inicial é inépta? Porque nós já estudamos qual o significado de inépcia da petição inicial. Eu estou tentando fazer com que o processo, de alguma forma, seja prejudicado. Além de inépcia da petição inicial, eu alego aqui, por exemplo, ilegitimidade passiva da parte contestante. Eu estou dizendo que o réu não é para estar ali naquele processo. Ele está de forma injusta. Eu estou alegando aqui, por exemplo, carência da ação. Em todas essas situações, vejam que eu não estou discutindo em nenhum momento o direito ou o pedido proposto pelo autor lá na sua petição inicial. Eu estou atacando o processo. Por isso que se fala de defesa indireta ou de rito ou contra o processo. Porque em razão do acolhimento ou não dessas defesas indiretas, eu posso prejudicar o exame do próprio direito pretendido pelo autor lá na petição inicial. Nesse modelo de contestação que eu trago aqui para vocês, essas preliminares, elas estão todas sendo alegadas antes do mérito. Então, na construção da minha defesa, eu sempre ataco o processo primeiro. Eu sempre ataco o processo primeiro para só depois de atacar o processo eu entrar no mérito, eu entrar na discussão do direito propriamente dito. Esta imposição de conduta, por que o réu deve agir desta maneira, atacar o processo primeiro para só depois ingressar no mérito, é recomendação e determinar. Recomendação não, é a determinação expressa constante do artigo 337, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, antes de discutir as argumentações jurídicas trazidas pelo autor lá na petição inicial, alegar qualquer ataque contra o processo. O nome dos ataques que a gente pode propor contra o processo são preliminares. E genericamente a doutrina chama esse tipo de defesa contra o mérito, ou defesas contra o processo indiretas ou de rito. Qual a utilidade? Você deve me perguntar. Qual a razão, qual a utilidade Porque quando eu estou construindo a minha defesa, eu primeiro tenho que atacar o processo para só depois entrar no mérito propriamente dito. Ou melhor, de uma forma mais ampla, toda defesa que eu for construir precisa ter ataques contra o processo? Evidentemente que não. Você só vai atacar o processo se você tiver razão. Para tanto, se o processo não tiver nenhum vício, se o processo não tiver nenhum defeito, você não vai atacar o processo. Se não existir nenhuma das situações do artigo 337, você não tem razão para atacar o processo. Porque vício não existe.
não existe nenhuma irregularidade processual. Então você já entra direto no exame de mérito. Mas se você tiver razão para atacar o processo, existe um motivo pelo qual você deve primeiro atacar o processo. É que, se esse seu ataque ao processo for bem sucedido, você poderá fazer com que esse processo venha a ser extinto. Então, o processo ele pode ser extinto mesmo antes da análise da questão de mérito propriamente dita, porque você encontrou um motivo, uma irregularidade forte, suficiente para fazer com que o processo acabasse de maneira anômala. O processo acabasse de uma forma diferente. Você conseguiu fazer com que o processo fosse extinto mediante um ataque preliminar, sem apreciação de mérito. É o que diz o artigo 485 do Código de Processo Civil. O juiz não resolverá o mérito quando a petição inicial for indeferida. Você lembra aqui na contestação, nesse modelo, quando eu digo preliminar de inépcia da petição inicial? Por que eu estou alegando preliminar de inépcia da petição inicial? Eu estou dizendo que a petição inicial ela não tem condição de ir à frente, porque, por exemplo, um dos motivos pela qual eu reconheço a inépcia da petição inicial é daquilo que foi contado, da história que foi contada dentro da petição inicial, não existia uma conclusão, uma correlação, não existia uma conclusão óbvia. Essa petição inicial, por exemplo, pode não ter pedido. Então, daquilo que eu falei, o meu pedido é completamente diferente. Isso é um dos motivos de inépcia da petição inicial. Então, eu estou preparando minha defesa. Eu vejo que a história que é contada dentro da petição inicial não tem nenhuma correlação com aquilo que é pedido. Eu vou alegar antes de discutir aquela história, eu vou atacar o processo e eu vou alegar preliminarmente inépcia da petição inicial. Por que eu quero alegar inépcia da petição inicial? Porque, reconhecida a inépcia da petição inicial, eu posso conseguir com que a petição inicial seja indeferida. E se essa petição inicial é indeferida, esse processo ele vai ser extinto sem resolução de mérito. Eu acabo com o processo. De uma certa maneira, na condição de defensor da parte ré, eu estou conseguindo uma vitória para o réu, porque eu estou impedindo, inclusive, de que o mérito seja apreciado. Então, eu sempre tenho a necessidade, segundo o Código de Processo Civil, de arguir as preliminares antes do exame de mérito, porque é possível que do exame e do acolhimento desta preliminar, o processo seja extinto sem resolução de mérito na forma do artigo 485 do CPC. Fala-se ainda que essas defesas indiretas podem ser de duas naturezas. Defesa indireta peremptória, aqui ó. Defesa indireta dilatória. Qual a diferença dessas preliminares de natureza peremptória para as preliminares de natureza dilatória? Toda vez que eu acolho uma preliminar de natureza peremptória, toda vez que eu acolho, não, toda vez que eu levanto uma preliminar de natureza peremptória, eu estou querendo que, acolhido esta preliminar, o processo seja extinto desde logo. Significa dizer que, se aquela minha preliminar for aceita pelo juízo, eu vou fazer com que o processo acabe. Eu vou fazer com que o processo seja extinto. Por isso que o nome é
perempção, peremptória, eu acabo com o processo na forma do artigo 485 do Código de Processo Civil. Um exemplo que eu trago para vocês de acolhimento dessa espécie de defesa indireta é a coisa julgada. Vocês lembram que nós estudamos lá em petição inicial as situações de litispendência e coisa julgada e a distinção de quando é que incide a litispendência e a coisa julgada. A litispendência quando os elementos da ação são idênticos entre duas ações, então nós temos que distinguir uma delas, e a coisa julgada quando eu repito a ação que já foi definitivamente julgada. Se nós pegarmos o artigo 485, ele diz que o processo será extinto sem resolução de mérito toda vez, inciso 5º, que acontecer as figuras jurídicas da perempção, da litispendência e da coisa julgada. Então, eu posso, me deparando com a situação de coisa julgada, de um processo já ter sido apreciado pelo juízo e a parte autora ter renovado aquele mesmo pedido em uma outra ação, quando eu estiver elaborando a minha contestação e eu eventualmente me deparar com a situação dessa, eu alego preliminarmente a coisa julgada e eu quero obter com esta preliminar a possibilidade de que o juízo, acolhendo essa preliminar, venha a extinguir o processo sem resolução de mérito com base no inciso 5º do artigo 485 do CPC. Daí porque o nome dessa defesa indireta é chamada de defesa peremptória. Ao contrário, as defesas dilatórias, com as defesas dilatórias eu não pretendo acabar com o processo. Eu pretendo ganhar tempo. Então, quando eu alego, por exemplo, incompetência do juízo, quando eu alego, segundo o artigo 337 do Código de Processo Civil, em sede de preliminar, que o juízo não é o competente para conhecer daquela matéria, eu alego incompetência absoluta ou incompetência relativa, eu pretendo afastar o juiz da causa. Eu pretendo fazer com que o processo seja endereçado para outro julgador. Porque eu entendo, por exemplo, e isso é uma regra de natureza processual, que as ações propostas contra menor, obrigatoriamente, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, devem ser propostas no domicílio do menor. E se é proposta em outro domicílio, para facilitar a defesa do menor, eu alego na minha contestação, representando o menor, a incompetência absoluta ou relativa daquele juízo onde a ação foi proposta, requerendo que aquele juízo decline a competência para o juízo do domicílio do menor. E em aceita esta tese, mediante uma decisão interlocutória, por exemplo, neste caso aqui, o juízo remete o processo para aquele que julga competente, acolhendo ou negando o pedido feito de forma preliminar pelo réu em sua contestação. Neste caso específico aqui foi negado. Julgo improcedente a exceção de competência, era um procedimento sobre a égide do CPC anterior, e manteve-se o processo no mesmo juízo. A grande diferença é, eu não estou extinguindo o processo. É tanto que a natureza jurídica da decisão, que eu mostro para vocês que analisa a competência, não é sentença, é uma decisão interlocutória. Se eu tivesse extinguindo o processo, o nome seria sentença, mas eu não estou, eu estou
resolvendo uma questão incidente, resolvendo uma questão relacionada à competência do juízo. Dizer, o juiz onde a ação foi proposta é o competente para julgá-la e eu questiono essa competência na condição de réu dentro da minha contestação. Eu estou atacando o processo, eu estou atacando uma questão processual. Se minha tese é aceita, eu ganho tempo. Então, a grande diferença das defesas peremptórias para as defesas dilatórias é porque na peremptória o processo, em sendo acolhido a defesa, será extinto. E nas dilatórias, não, eu apenas ganho tempo, eu apenas ganho um prazo a mais, suspiros a mais. Evidentemente, ganhar esse tempo pode ser um objetivo do réu, pode ser uma técnica de defesa, ganhar tempo, e faz parte do processo. Também você trabalhar com o tempo do processo. E a defesa pode ter esta habilidade de querer trabalhar com o tempo do processo. Ok? Então, genericamente, nós temos as defesas contra o processo, as defesas indiretas, e as defesas diretas ou contra o mérito na elaboração da minha contestação. As defesas indiretas são chamadas preliminares e as defesas diretas a defesa é o ataque contra o mérito propriamente dito. Nas minhas defesas indiretas ou nas minhas preliminares, eu posso ter como objetivo extinguir o processo, caso a minha defesa, meu ataque contra o processo, minha preliminar seja aceita, e nisso nós temos as defesas indiretas peremptórias, ou eu posso simplesmente querer ganhar tempo. Aí nós temos as defesas indiretas dilatórias. Ok, pessoal? Com essa nossa abordagem, a gente encerra esse nosso primeiro contato a respeito de defesa do réu. Espero que tenha sido legal, proveitoso. Vou preparar um outro material para que a gente comece a falar do prazo de defesa a partir de quando o réu pode apresentar a sua defesa, a partir de que momento processual, ok? Grande abraço.